A minha dúvida no momento é como que eu... como é que eu vou te explicar? A minha dificuldade é eu fazer um tópico se comunicar com o outro, e vice-versa. Quando que eu vou saber qual o momento que eu estou ali ouvindo o meu partilhante e, de repente, ele está num tópico 2, por exemplo, e, de repente, como que eu vou captar que esse tópico dele mudou para um outro tópico. De repente, passou por um, e quando que os dois ficam juntos? Qual o caminho que eu poderia estar buscando esse entendimento melhor? Essa é a minha dúvida. Muito bacana, Neuza. A identificação dos tópicos, ela se dá, sobretudo, pelo conteúdo que é expresso pelo partilhante. Então, você vai identificar como esses conteúdos eles se formam, eles se associam. Por exemplo, a pessoa coloca: olha, doutor, eu me sinto uma pessoa muito aquém da sociedade. Eu me sinto um fracassado, um Zé Ninguém. Eu me sinto assim. Quando eu olho para minha família, para os meus irmãos, eu vejo que eles já caminharam muito mais do que eu. E eles também, várias vezes, já expressaram que eles me veem como um fracasso. Eu sou coitado da família, etc. Veja, ele colocou essa frase, ok? É só você identificar o conteúdo. Ele estava se referindo ao quê? A ele mesmo. Qual é o tópico que diz respeito a ele mesmo? O tópico 2, como a pessoa se vê. E como que ela formou essa percepção dela própria, no caso dele, a partir do tópico 1, do mundo. A partir do quê? Dos outros. O que ela tomou como base? Os irmãos, a família, o que os irmãos fizeram, o que os irmãos achavam, como é a visão deles sobre ele. Você percebe que a própria pessoa, ela já mostrou de onde vem o conteúdo do tópico 2. Nesse caso, vem do tópico 1. Então, você identifica pelo gênero de conteúdo a qual tópico se refere aquele discurso. Basicamente, é assim. E isso, dentro do que ele vai narrando, a gente consegue pegar esses tópicos, não necessariamente numa ordem, 1, 2, 3, 4, 5, né? Ele pode pular de um para um outro inesperadamente, na mesma medida e proporção do que aquilo que ele está narrando? Sim, às vezes em uma frase ele vai trazer 5, 6 tópicos. Em uma única frase. E ele vai, às vezes, ficar uma sessão inteira falando de um único tópico. O que ele acha dele próprio. Outras vezes ele vai ficar uma sessão inteira passando por 5, 6 tópicos. A grande questão aqui, Neuza, é você identificar primeiro quais tópicos são determinantes na IP dessa pessoa. Então você vai pegar toda a trajetória histórica dela e você vai verificar o que definiu os caminhos que ela tomou ao longo da vida. Quais são os elementos dentro dela que determinaram os modos dela ser, que determinaram as vivências. Então, a grande questão aqui é você identificar destes tópicos todos que surgem, primeiro, qual deles tem maior poder de determinação sobre os demais. Segundo, qual tópico se associa com qual tópico? Você vai perceber que às vezes o tópico 1 se associa com o 2, mas o 2 nunca se associa, por exemplo, com o tópico buscas, por exemplo. Jamais. Você vai identificar que tem tópicos que não interagem com outros tópicos, mas que interagem fortemente apenas com determinados tópicos. Você vai reparar que, às vezes, um tópico ele é matéria-prima para outros 5, 6 tópicos da EP da pessoa.
e que às vezes aquilo que muito fala nada representa. Quer ver um exemplo? Às vezes é uma pessoa religiosa no consultório e ela constantemente fala sobre a religiosidade dela, sobre as suas crenças, tópico 5. Só que, curiosamente, tu olha na historicidade dela e tu vê que isto que o tempo todo ela coloca não tem poder de determinação, nunca definiu o caminho que ela tomou na vida. As ações, os modos de ser, isso apenas é algo que existe, que está permeando toda a IP, todo o discurso, mas que não necessariamente define os caminhos, os percursos, aquilo que se passa dentro dela. Então, cuidem, porque às vezes os estagiários confundem aquilo que surge na historicidade com aquilo que tem poder de determinação, e são coisas diferentes. Não é só porque a pessoa coloca muito sobre uma coisa que aquilo vai ter peso dentro dela. Por isso que eu preciso de todo um percurso histórico para verificar quais são os tópicos determinantes. Para isso, a gente tem que estar enraizando essa... Depende, normalmente... O que ele vai narrando para a gente tem que aprofundar isso o máximo que podemos? Não, lembre-se, o enraizamento ela é uma ferramenta clínica que tem objetivos muito específicos. Quais são os objetivos do enraizamento? São eu ter o conteúdo de determinado termo, eu poder compreender como um conceito, uma vivência, um dado existencial conversa com outros dados dentro da IP, como se associa e deriva com outros tópicos, como ele transcende o dado temporal e espacial. Você só vai enraizar quando você tiver um propósito definido com esse enraizamento. A maioria das pesquisas, elas são de cunho processual. O que é o cunho processual? É dado divisório. Eu vou aplicar dado divisório em cima de dado divisório para eu entender os processos, o que se deu uma coisa atrás da outra, como se desencadeiam as questões historicamente dentro do sujeito e do sujeito em relação com o mundo, e às vezes eu vou precisar aprofundar o conteúdo. Nestes casos eu uso o enraizamento, mas o objetivo do dado divisório, ele não é o mesmo objetivo do enraizamento. Lembrando sempre, eu não vou enraizar em pontos de dor, a não ser naquele caso e naquela questão muito específica, que eu prefiro não colocar aqui, porque senão alguns em casa vão achar que podem fazer isso e não devem fazer isso. Mas, a priori, na maioria dos casos, 99% dos casos, nós não enraizamos em pontos de dor, que é contrário e é extremamente contrário do que algumas terapias fazem, porque elas se embasam no quê? No reviver da dor. Em filosofia clínica, a gente aprende outros caminhos que não necessitam do sofrimento. A gente aprende outros caminhos metodológicos, porque às vezes o enraizar num ponto de dor significa eu contaminar partições da IP com uma dor que não precisaria existir, ou significa eu reviver dores que já estão mortas. Eu não preciso. Entende? Eu espero ter ajudado nessa questão. Eu te agradeço, tá?